Graça e paz, amados. Jó 42:5 nos diz. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, eu fico pensando em Jó, aquele homem que andava com Deus, né? Que procurava Deus, que oferecia sacrifícios para poder, né, livrar os filhos, as filhas dos pecados. E passou por tudo aquilo e deixou no final essa frase: eu te conhecia de ouvir falar em ti, mas agora os meus olhos te veem. Sabe? Como é isso? Você já parou para pensar que alguém como Jó, no final de toda aquela trajetória triste, de perdas de 10 filhos e tudo, o próprio corpo machucado, e falar isso? Eu penso muitas coisas. Eu penso que a dor nos leva a conhecer a Deus mais no íntimo. Eu penso que por mais que a gente faça como Jó fazia, isso não é garantia de que nós conheçamos a Deus. O fato de sermos religiosos, mas o fato sim de Deus nos permitir passar por determinadas coisas, provas, tal como Jó passou, e assim dizer que conhecia Deus. Quantas pessoas falam, eu vi falar? Às vezes nós falamos assim, você conhece aquela passagem bíblica, tal, e as pessoas falam, sim, eu já ouvi falar. Eu me refiro à palavra porque é o próprio Deus revelado. E a gente diz, eu ouvi falar. Mas aí, quando uma passagem bíblica se torna tão significativa para nós, aí nós dizemos, né, eu sei exatamente o que é isso. Talvez, né, uma que eu gosto muito, né, Isaías 26:3, uma das que eu uso muito. O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Olha, eu tenho repetido isso para mim todos os dias. Como o Salmo 46:10 também, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Então eu posso dizer que eu não ouvi falar dessas passagens, eu vivo, eu busco, eu peço a graça de Deus para eu viver, para eu colocar na minha vida tais passagens, porque eu preciso delas. Mas a gente está falando de Jó, né? Da caminhada dele com Deus. O que de fato nós queremos para as nossas vidas? Ouvir falar de Deus, ouvir falar das maravilhas dele, da palavra dele, ou verdadeiramente caminharmos com ele, estarmos com ele diariamente. A palavra nos fala de Enoque, né? Andou com Deus e foi trasladado, foi levado. Imagina, que dádiva. Andar com Deus, caminhar com Deus nos leva a conhecê-lo, a conhecer a sua palavra no mais profundo. E uma coisa que eu não quero deixar de falar aqui é com relação, né, a Bíblia no todo, desde Gênesis e Apocalipse. Quando nós sabemos que Apocalipse, né, conta a história, Gênesis inicia, Apocalipse fecha. E nós estamos vivendo esses tempos, que os sinais estão aí, os acontecimentos estão aí. E tem muita gente que está adormecida, que nem quer ouvir falar desse final. Porque no fundo teme, talvez não acredite, talvez nós queiramos ouvir falar de... Por que não? Pastora, você não é assim? Sim, eu também sou humana. Quero falar de vitória, de prosperidade. Não quero falar do fim. Eu acabei de ter um neto. Mas e aí? Né? Tem profecias várias aí. E tem a revelação bíblica. E tem os sinais. Então nós precisamos ser conhecedores, sim. De que Daniel 11 está se cumprindo. E aí? É acreditarmos realmente que essa dimensão aqui, ela é passageira, ela é vulnerável, ela não é a promessa de Deus, ela não é o fim do plano de Deus para as nossas vidas, ela é só um tempo que se findará até que Jerusalém desça, seja estabelecida. Mas teremos um tempo aí, né, conturbado, já estamos tendo. Olha o avanço da tecnologia sem, sabe, nós não podemos medir tanto que as coisas têm evoluído, avançado. Sabe, não dá nem os grandes estão conseguindo acompanhar. Isso é bíblico. Então, amados, se faz necessário. Ontem eu visitei uma igreja muito linda. Senti ali a presença de Deus realmente. E ela estava vazia, ela deveria ter comigo talvez umas 9 pessoas, máximo 10. E aí, sabe, em plena terça-feira. Então, amados, não é necessário que nós temamos, né?
como eu disse, na igrejinha, né? E foi tão gostoso, mas aí a igreja é grande, sabe, mas vazia. Onde é que estão os crentes? Sabe, o desejo de estar na casa de Deus. Às vezes nós damos prioridade a tantas coisas, mas estarmos na casa de Deus fica em segundo plano. E o congregar, como eu já coloquei no vídeo, é tão importante, é tão necessário. Jesus nos ensinou essa lição de congregarmos, estarmos unidos. Brasas unidas não se separam, brasas unidas se mantêm acesas. Por que Jesus nos ordenou isso? Por que Ele não quis andar sozinho sobre a face da terra? Ele nos mandou andar em unidade. Então precisamos repensar muitas coisas, não é verdade? E realmente buscar na palavra de Deus o consolo, como ele diz, né? Eu sou o teu pastor. Davi falou, nada me faltará. As ovelhinhas, né? Recebiam óleo nos ouvidos, né? Óleo na cabeça. E olha que interessante, elas recebiam nos ouvidos a fim de que os bichinhos não entrassem ali pelos ouvidos e chegasse até, né, o cérebro delas, contaminasse elas. Eu tô aqui numa praça, tem um bichinho ali pulando. E nós também precisamos desse óleo, que é a presença do Espírito Santo, a fim de que nós possamos filtrar e possamos também combater tudo aquilo que o inimigo joga nas nossas mentes de negativo, porque como eu disse anteriormente, aqui é o campo de batalha. Às vezes o maior inimigo não está do lado de fora não, está dentro de nós mesmos, das nossas lembranças do passado, das nossas frustrações, de uma educação talvez tenha sido falida, sem acusações, sem cobranças. Os nossos responsáveis, pais, ou seja quem for que tenham cuidado de nós, eles nos deram o que eles puderam nos dar. E nós podemos escrever uma história melhor, estando consciente, buscando mais a palavra de Deus. Nós podemos dar aquilo que nós queríamos ter tido e não conseguimos. E tivemos todo um processo para alcançar certas coisas, tivemos que ser cicatrizados, tivemos que ser curados, mas sabendo que Deus, Ele pode todas as coisas, Ele nos cura, Ele nos liberta. Para Ele não tem tempo, não tem distância, não tem idade, porque o nosso espírito, né, a nossa alma, ela não tem idade. É Ele que cuida, Ele que revigora, Ele que renova, Ele que restaura. Então, seja qual for a história que nós tenhamos tido, qualquer frustração, nós podemos sim confiar que Deus é mais do que o suficiente para nos curar, para nos libertar. Quando nós vemos, né, tem aqui um canal que eu sou inscrita, que eu assisto os testemunhos. São testemunhos tremendos. E nós podemos constatar Deus fazendo suas maravilhas e seus milagres. Essa árvore que está aqui atrás de mim, ó, ela é muito velha, mas ela continua cumprindo a missão dela, olha. Fazer sombra. É um dos únicos lugares aqui nessa praça que eu tenho sombra agora. Estão ouvindo as maritacas no fundo? Que coisa linda. Ela está cumprindo, ó, a missão dela. E nós também, ainda na velhice, podemos cumprir a nossa missão. De sermos luz, sal da terra. Fazermos aquilo que fomos chamados. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. Deus projetou um futuro, uma história para cada um de nós. E Ele não anulou essa história. Ela continua no livro da vida, no coração de Deus. Nós vamos vivê-la, se nós quisermos vivê-la. Ah, pastora, mas eu já passei por tantas coisas, o tempo passou. Não, para Deus tudo é possível. Talvez você não viva na integridade, mas eu, quando chegar lá no céu, né, eu quero me apresentar e Ele já conhece as minhas justificativas, né? Talvez Ele nem queira, mas a misericórdia dele prevalece sobre o juízo. E Ele, mais do que ninguém, Ele é compreendedor de que... Até parei, né? Mas vamos voltar um pouquinho. A misericórdia prevalece sobre o juízo. Então eu penso que quando alguém me pergunta, né? Ainda mais quando eu estou no velório, será que essa pessoa vai para o céu? Vai! Claro que eu não vou dizer que ela não vai, porque eu não sou Deus, o ladrão da cruz, né? Absurdo Ele ter feito tudo naquela hora de ser perdoado. E daí? Deus é o dono da justiça, Ele conhece os corações. Então, quando nós chegarmos na presença dEle, né, nós podemos dizer, eu errei, sim, deixei de acertar, mas eu me converti, o Senhor é perdoador, e o Senhor nos leva além de nós mesmos, das nossas limitações. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é bom demais, demais. Então, amigos, amados, confiantes no dia de hoje, peçamos a Deus. Nós temos o hoje.
O ontem já foi. O amanhã é um sonho de esperança. Nós temos o hoje. Pegar no ontem, aprendizados. Esperança em Deus para termos dias melhores. Mas é aqui e agora que nós estamos vivendo. Nem daqui a pouco nós temos. Não temos a certeza absoluta. Só se Deus nos revelar, né? Você vai partir daqui a pouco. Ele pode fazer isso, né? E Ele faz com algumas pessoas. Então, tenhamos um bom dia. Tenhamos a esperança renovada, a fé restaurada, o perdão acima de tudo. Acima de tudo não, acima de tudo vem o amor. Porque o amor dá todos esses frutos. O perdão, ele dá tudo de lindo. É a árvore perfeita, ele dá os frutos perfeitos. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos entregar mais este dia nas suas mãos, confiando que o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder é tão infinito, Deus. Ah, Pai, lá como no livro de Efésios, capítulo 1, dos versos 15 a 23, ó Deus, apóstolo Paulo ora pelaquela igreja para que recebesse a revelação do tamanho do teu poder, da tua bondade. O mesmo poder que habitou em Cristo está sobre nós, ó Pai. Isso é tremendo, isso é profundo, isso é grandioso demais, ó Deus. Nos ajude a compreender, ó Pai, não a nível intelectual, tão somente, claro, mas um nível profundo, no nível espiritual, a fim de que tendo posse dessa verdade, ó Deus, podemos viver vidas diferentes, ó Deus. Guarda os nossos lábios, ó Deus, como fala no Salmo 140, 141, vamos procurar, minha gente. Me perdoe não ter gravado. Senhor, põe um guarda, um anjo à porta dos meus lábios, a fim de que eu não peque contra ti. E na mesma oração eu vou pedir, põe um guarda à porta das nossas mentes, nos ajudando, ó Deus, para que ela se enche de coisas boas, ó Deus, das verdades da tua palavra, ó Deus, e quando sair dos nossos lábios saiam bênçãos, em nome de Jesus. Antes de você desligar, curta, compartilhe, porque você também é um semeador da palavra. Sem a tua ajuda, a palavra não vai seguir adiante. Ela só segue se você clicar, se você comentar, nem que seja um amém, botar uma figurinha aí, compartilhar, sabe? E se inscrever no canal, conferir se você ainda está inscrito, que às vezes a inscrição sai, sem querer sai. As minhas às vezes saem de determinados canais e eu te agradeço. Me perdoe o barulho, eu precisei gravar hoje numa praça, né? Aproveitando o tempo, remindo o tempo. Um beijo no seu coração, Deus complete aquilo que possa faltar. Amém.